Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Expectativa. Mas assim, a tendência é não demorar muito não, tá? Mas a gente também não sabe o que o Senhor tem, né? Bem, queridos, o pastor Abel me incumbiu de falar sobre um assunto que acho que o pastor Pedro também já iniciou na semana anterior, mas o assunto vem dentro de nossa missão. E eu queria abordar, mas abordar mesmo, tá? Porque são pontos que tu pode aprofundar e estudar mais a fundo cada um deles. Mas os 3 pontos que eu quero trazer e assim abordar mesmo são eles. Primeiro, nossa missão pessoal, individual, nós como indivíduos. Nossa missão em relação ao corpo de Cristo, em relação à igreja. E o terceiro, nossa missão em relação ao mundo. Como primeiro ponto, nossa missão pessoal, acho que hoje nós expressamos através das canções, através daquilo que a gente declarou ao Senhor durante esse tempo de louvor, esse tempo de adoração através de músicas. Mas, resumindo, se a gente for resumir, lógico que, em primeiro lugar, adoração ao Senhor, em primeiro lugar, exaltação ao Pai. Mas, resumindo, ser semelhante a Jesus. Acho que nossa primeira grande missão como indivíduos, ser semelhantes a Jesus. Mas como? Como eu posso ser semelhante a Jesus, afinal de contas? De que forma? Existe uma fórmula? É fácil de ser semelhante a Jesus? Como eu posso ser semelhante a Jesus? Bem, se eu for para a palavra, eu vou ver vários aspectos, todos os aspectos de Jesus são positivos, todos. Todos os aspectos de Jesus. Se a gente for para Gálatas, a gente vai para Gálatas 5, 22 em diante, a gente vai ver os frutos do Espírito, expressados, que são os frutos de Jesus. A gente vai ver mansidão, domínio próprio, vai ver tantos frutos positivos a respeito de Jesus e, consecutivamente, seriam aquilo que nós deveríamos expressar como cristãos. Nós deveríamos expressar como pessoas que querem se tornar semelhantes a Jesus. Mas como eu faço isso? Eu posso simplesmente ler, sei agora o que é, como Jesus é, a forma que eu vou para os evangelhos, vou aquilo que os apóstolos falaram, testemunharam a respeito de Jesus, e eu tenho a fórmula. Eu sei que Jesus é manso. Então agora eu sou manso. Afinal de contas, eu vou ser semelhante a Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu sou manso. Mas daqui a pouco eu saio daqui, vou para o centro, vou em direção à casa, e daqui a pouco lá na rótula um cara não para, me cruza a frente e eu levanto o dedo para ele e digo, ó, filho de boa mãe e tal, e começo a chamar frustração completa. Não consegui ser manso como Jesus. E agora? Não deu certo. Não fui capaz de conseguir ser semelhante a Jesus. Sei. O que mais? Domínio próprio. Eu não consigo. Eu tento ter o domínio próprio como Jesus. Eu tento controlar a minha impulsividade. Eu tento controlar tudo, mas parece uma situação, e eu não consigo. Puxa, mas que coisa difícil. Mas eu preciso, afinal de contas, ser semelhante a Jesus, porque eu sou cristão. Eu preciso. Eu não consigo. Está tudo perdido? Uma coisa assim, posso te dizer, baseado assim no que eu vivo. Quando eu tento, eu vou te dizer uma coisa, nem tenta, nem pensa em começar a tentar. Porque a má notícia é, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir ser semelhante a Jesus. De forma alguma, naturalmente, com
a força do teu braço, com aquilo que tu conhece, com aquilo que tu lê a respeito de Jesus, com aquilo que tu lê a respeito, né, de todos, né, os homens, né, todos os discípulos, todos os apóstolos, né, assim como Paulo disse, ó, vocês sejam semelhantes a Cristo como eu fui. Tu não vai conseguir. Vai ser frustração, vai ser decepção, uma em cima da outra. Faz algumas semanas atrás, a Ellen repartiu um vídeo, né, com os adolescentes. Né, ela esteve aqui ministrando com os adolescentes e trouxe um vídeo. E esse vídeo, era um atleta, né, como chama, Isaac, de levantar peso? E esse cara, ele estava levantando um peso. Ele era fortão, assim, e estava levantando um peso, e daqui a pouco, assim, o peso era muito maior do que ele estava acostumado até então. Ele estava, eu acho que, subindo de nível. Só que quando ele levantou aquele peso, o músculo dele estourou. Horrível de ver assim, né? O cara musculoso, o músculo dele subiu aqui para cima, né? Teve um rompimento, e, consequência disso, ele levantou mais peso do que ele conseguia levantar. Ele não dava conta de levantar. Assim como nós não damos conta, né, de ser semelhante a Jesus. Por nós mesmos, nós não damos conta. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se espelhe, né, no próprio ensinamento de Jesus, na própria vida de Jesus, ou em algum irmão que eu admiro, que eu acho que é parecido com Jesus, eu não consigo. Não tem fórmula para isso. Sempre vai ser pesado demais, eu sempre vou me estourar. Né? E o que acontece quando eu começo, então, tô na vida cristã, começo a, de repente, andar, e eu quero, e eu posso, e eu vou, mas, de repente, de tanto eu tentar, vem uma estafa mental tão grande, por tanta decepção que eu já tive tentando e não consigo, frustração e não consigo, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer tentações ou evitar tentações, e eu vou adiante e ai, que desespero que me dá. Eu não consigo. E vem uma estafa mental tão grande, né, um desespero tão grande, que quando vê, né, eu vou ter que ir lá consultar a Manu, porque eu não aguento mais, a minha vida está louca, eu preciso, né, eu quero dar conta e não consigo, e vem aquele desespero, e quando eu vejo, eu estou tão desesperado, eu estou quase entrando em depressão, se não já em depressão, em função de tantas tentativas, em função de tanta coisa que eu tento fazer e não consigo, e me quebro, e consecutivamente ao cansaço emocional e mental reflete no teu físico. Reflete no teu físico. Tu não tem mais ânimo para nada, tu não tem mais força para nada. Quando tu vê, tu começa a dizer, eu servi a igreja, eu servi a Jesus, e estou aqui um caco. Eles não me reconhecem, eles não me veem, eles não me enxergam. Aonde está Deus que acontece isso? Acontece aquilo. Onde está Deus nesse mundo tão desequilibrado? Onde está Deus na minha vida? Que promessas maravilhosas que falaram para mim e na minha vida não se cumpre nada disso? Eu não consigo. Força do braço, queridos. Resultados péssimos. Desistência, retrocesso, desespero completo. Sozinho. Triste realidade, né? De repente, tu já experimentou algo assim. Mas a grande boa notícia é que nós não precisamos de tudo isso. Eu sei que o pastor Abel tem trazido, né, com muita ênfase, né, o pastor Pedro também,
essas realidades. E eu queria ler contigo, queria que tu abrisse em Ezequiel. Nós vamos evoluindo nessa parte, na nossa missão individual, pessoal, e para a glória de Deus nós vamos ver e descobrir a nossa incapacidade de prosseguir, a nossa incapacidade de conseguir sem Cristo. Mas como todo mundo me fala, olha, entrega para Jesus. Todo mundo me fala, né? Entrega essa provação, entrega essa luta, entrega essa batalha para Jesus. Aqui nós vamos começar a ver algo e desenvolver algo que nos traz alívio, que todos nós sempre queremos, né? E buscamos alívio. E aqui em Ezequiel, a gente vai ver, claro, que isso aqui o profeta estava profetizando para Israel, para o povo de Israel, aquilo que ainda vai acontecer. Né? Mas aqui ele diz o seguinte: dar-vos-ei. Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei coração de carne. Deixa eu ler de novo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei coração de carne. Como eu falei, isso aqui foi profetizado a respeito de Israel, aquilo que ainda vai acontecer, mas para nós, existiu em algum momento da história, há uns 2000 e poucos anos atrás, uma nova aliança. E essa nova aliança, ela se deu em Cristo Jesus derramado, dado, se deu por nós na cruz, onde nele nós somos regenerados, transformados. O nosso coração de pedra é retirado e colocado um coração de carne, um coração sensível, um coração ministrável, uma terra fértil e também sobre nós o Espírito vivificador, Espírito de vida. Tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que era antigo, tudo aquilo que não dava conta, hoje, em Cristo Jesus, através da nova aliança, através do simples fato de reconhecê-lo, confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, como máxima indiscutível autoridade, né? Como o meu Kyrios, aquele que me governa, não só governa, mas aquele que se entregou por mim e por ti. Nós somos vivificados, restaurados e agora sim renovados. Nele, capaz, porque a partir de agora, não mais eu, mas ele vive em mim e ele vive em ti. Vamos para Romanos também. Romanos 8. Versículos 11 em diante ali.
Vocês vão ver, gente, aqui eu trouxe vou trazer 3 pontos, né? Nossa missão pessoal, nossa missão em relação ao corpo e nossa missão em relação ao mundo. Mas não quer dizer que isso precisa acontecer numa ordem, e sim que acontece tudo junto ao mesmo tempo. E lá em Romanos 8:11 diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará. Também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vou só ler esse versículo de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vou ler um pouco mais. No 12 em diante diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Por quê? Se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui no original, esse filho aqui, a gente vai ver embaixo, esse filho aqui seria o filho ruioso, o filho maduro. Todos aqueles são guiados pelo Espírito de Deus, aquele que quer ouvir o Espírito Santo de Deus, aquele que deseja ouvir o Espírito Santo de Deus, é filho ruioso, filho maduro. No entanto, segue dizendo o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, paizinho, pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito agora vivificado, não mais petrificado, não mais com dificuldade de acesso ao Pai. Ele testifica então com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, filho técnico, filhinho. Isso é incondicional, tá? Pai, ele é nosso Pai a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, nos entregamos a Jesus. Independente, tá? Filhinhos somos todos, mas filhos técnicos, filhos maduros. Quantos de nós permitimos essa ação, esse trabalhar do Espírito Santo em meio às dificuldades, em meio às lutas? Quantos de nós permitimos nessa dificuldade, quando eu não dou conta, quando vem a necessidade de que os frutos do Espírito sejam aplicados através da minha vida, e eu não dou conta, e eu permito então a ação do Espírito Santo, né? Antes eu disse assim, tá, mas tu tem que, né, pedir para Jesus, tu tem que pedir para Jesus tal, que vai dar certo, entrega a dificuldade para Jesus que vai dar certo. Só que não é algo assim, assim, eu preciso querer que Ele opere em mim. Eu preciso querer que Ele faça algo em mim. Quantas vezes existem situações na nossa vida que elas ainda estão petrificadas, o Espírito Santo quer vivificar e a gente não permite. A gente não quer, a gente quer continuar daquele jeito, como uma defesa, como uma proteção do eu, como uma proteção para a carne, porque eu fui ferido, eu fui machucado. Então eu não quero, isso aqui ninguém mexe, isso aqui ninguém... eu não quero, eu quero continuar assim. Existe essa diferença, queridos, em permitir que aquele que habita em ti opere em ti e através de ti. Teve um caso
é um exemplo assim prático, né, que aconteceu comigo, e um deles, né, em situações que muitas vezes assim, mas como funciona, né? Como funciona esse agir do Espírito Santo na tua vida, a fim de que tu consiga então manifestar, né, todos os frutos do Espírito Santo, ou permitir que eles façam. Teve uma situação na empresa que eu trabalho, logo no começo, tinha um cara que não gostava de mim. Isso é normal acontecer. Eu acho que um exemplo que deve ter já acontecido com todos vocês, alguém que não gosta de vocês por algum motivo. E esse cara me perseguia, e ele era um cara muito próximo, assim, ele era o chefe da produção, e era o braço direito do meu patrão. E complicava, implicava, né, comigo e tal, e sempre faltava, né, eu comprava produto, sempre faltava, sempre parava lá um pedido em função do que eu não comprava, e isso ele ia correndo, né, sempre dava alguma coisa que ele dava um jeito de complicar, e gritava, e enfim, era um caos. Algo muito ruim, que de repente vocês também já passaram por algo assim nas empresas que vocês trabalham. E qual é que é a nossa tendência natural, a minha pelo menos? É revidar, é bater de volta. É dizer, cara, o que está acontecendo? Está tudo certo, por que fica complicando comigo? Por que isso, né? Ou a outra nossa tendência, uma tendência, né, que a gente aprendeu com o pastor Abel, passiva da nossa carne, então eu vou me recolher, eu vou parar aqui porque não está dando certo, vou adiante. Né? E eu já tinha aprendido a como permitir essa ação do Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo já tinha me ensinado isso. E o que eu trouxe para o Senhor? Senhor, eu não aguento, eu não dou conta. A minha tendência é brigar com esse cara. Até ir às vias de fato, de repente, de tão intenso que era. E aconteceu que eu colocando ao Senhor, né, coloquei para Ele e orando e tal, e o Senhor começou a colocar no meu coração, não amor, mas o fato de perdoa, libera perdão, começa a liberar perdão, começa a confiar em mim, e eu vou dar um jeito, eu trago justiça. E foi indo, de repente, o Senhor começou realmente a colocar esse desejo no meu coração de ir adiante, de perdoar. De repente, comecei a tratar ele bem. Não puxando o saco, mas tratar bem. Respondendo positivamente para ele. E ele fazia isso com outras pessoas também, né, e tal. E um dia, ele acabou sendo demitido. Foi descoberto algumas coisas lá e depois tinha um outro rapaz que trabalhava diretamente com ele e ele veio dizer, quando acontecia de faltar, tinha comprado de fato, o cara ia lá, jogava o produto num tambor e ia só para dizer para o chefe que tu não tinha comprado. Então são situações, gente, que como a gente faz então para confiar? Entregando ao Senhor, confiando, entregando as situações e pedindo para que Ele administre a situação, porque tu não dá conta. Ele está em ti, Ele te vivificou, Ele te transformou, Ele fez uma nova criatura. Tu está nele e Ele em ti, Ele habita em ti. Então, a nossa função é, Espírito Santo, trabalhe em mim, opere em mim. Eu quero que tu transforme a minha vida a fim de que eu possa, que tu possa tornar a minha vida semelhante a Jesus. Porque eu não dou conta. Eu quero que tu haja em mim e através de mim. E tantas vezes, a gente tem essa atitude, religiosa. E eu tenho um rapaz, ele até agora acabou falecendo na pandemia, mas ele escreveu um livro, De Dentro para Fora. É o Drummond Lacerda. E ele fala o seguinte, um trecho ali do livro dele. A religiosidade prefere concentrar sua atenção mais na aparência do que no íntimo. Ela prefere maquiagens do que cirurgias. Busca mudar rotina, não o coração. Está atarefada com o reino
mas esquecida do Rei. Então, tantas vezes nós tentamos maquiar a nossa carnalidade ou religiosidade e não permitimos a ação daquele que já nos vivificou, a ação daquele que já está em nós. Tantas vezes procuramos algo externo, procuramos emoções, sentimentos, sendo que aquele que vivifica já está em nós. E na real, o grande problema é nós, não ele. O grande problema é nós que impedimos o agir, nós que impedimos o fluir. Quando ele quer trazer algo para as nossas vidas, quando ele quer ministrar algo em nós, e a gente não. 1 Coríntios 3,16. Diz o seguinte. Opa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no 6,19, ele conclui dizendo o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Queridos, o Espírito Santo de Deus está em ti, ele opera em ti e através de ti. Nós recebemos o mais puro, o mais santo, e ele habita em nós. Entendemos que o nosso espírito, que se relaciona com o Pai, ele está pronto. A palavra ainda diz que a carne é fraca. E aí há um processo em nossas vidas. Jesus, ele quer sim que tanto nossas emoções, sentimentos, nossa alma, ela seja assim como o espírito, vivificado, pronto. Mas, como eu falei no início, é impossível por nós mesmos, com o nosso conhecimento ou força do nosso braço. Eu queria trazer agora um pouquinho sobre a nossa missão em relação ao corpo. Em Efésios 4, 15 a 16. Diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nessa nossa missão em relação ao corpo de Cristo, em relação à igreja, ele parte do princípio
onde eu entendo que Cristo já me vivificou, eu entendo que para mim prosseguir a caminhada, eu preciso completamente dele, eu preciso depender da graça dele, eu preciso depender da unção dele, eu preciso depender da vida dele, para poder dar frutos, assim como ele deu, assim como os seus próprios frutos. Da minha carne, eu não dou conta. Assim em relação à igreja, assim em relação ao corpo de Cristo, assim em relação aos relacionamentos, eu preciso dele. Eu preciso dele. E nesse processo de se tornar parecido com Jesus, né, de ser parecido com Jesus e permitir que ele nos torne assim como ele é, existem processos. Existem processos de maturidade na nossa caminhada. E muito se dá no relacionamento com os irmãos. E muito se dá no relacionamento, no andar, em nós enxergarmos as necessidades, né, de nós caminharmos como corpo, como igreja. A gente sabe que corpo ele anda junto, ele não tem como andar separado. E essa nossa missão, né, em relação ao corpo também, quando nós entendemos isso, ela vai muito de encontro com a necessidade, né, a necessidade que os irmãos têm. Né, é visível e assim muitas vezes, né, os pastores trazem, né, a necessidade de ajudar, a necessidade de se dispor, a necessidade de contribuir com o teu talento e com o teu dom. Existe uma necessidade para que o corpo assim ande, para que o corpo se mova. Porque o Espírito Santo, né, a gente canta essa música, né, o Espírito Santo se move em você, ele está em você. E assim é um mover, assim é um andar que o corpo precisa estar junto, atento às necessidades. É uma missão que nós temos, queridos, como corpo, como igreja. Eu estou atento às necessidades. É certo que tem muitas necessidades individuais, né, que não se conseguem resolver, mas as necessidades coletivas, as faltas, muitas vezes eu não coopero com o irmão porque eu não gosto dele. Ou não coopero, não ajudo porque, afinal de contas, eu não gosto muito do jeito que ele faz, ou do jeito que ele é, ou do jeito que ele se expressa, ou não se expressa. Então, só nisso, muitas vezes, a carne manifesta. Porque não é a respeito de nós. Não é a respeito do que fulano ou beltrano fazem, ou do jeito que fazem. Mas sim, é relacionado ao Pai e aquilo que Ele quer. Nós entendemos que a obra não é nossa. Né? Como indivíduos, como grupo, né? Como ministérios, não é nossa, é do Senhor, somos apenas cooperadores, pela graça e misericórdia dEle. Sabe, queridos, que possamos estar atentos às demandas, àquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, no porvir, que possamos estar atentos. Possamos nos prontificar com nossos dons, independente de quem de repente possa estar coordenando determinada coisa, ou determinado grupo, ou determinada, né, trabalho ou ministério, mas que possamos servir ao Senhor, que possamos ter essa consciência de que não é a fulano ou beltrano, e sim ao Senhor, e sim ao que o Senhor deu para esse tempo. Né? Há disposição disso. Ou muitas vezes somos como crianças birrentas, que olha para a imperfeição, que olha para a carne de determinado irmão. Ah, porque faz assim, não, então não serve. Porque fala desse jeito, não serve.
Porque se expressa desse jeito, não está na vibe. Sabe, queridos, muitas vezes existe uma religiosidade disfarçada de espiritualidade. E nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar. Toda vez que nós nos relacionamos com o Pai, sem dúvida Ele fala conosco. Sem dúvida Ele traz aquilo que está no coração dele. Sem dúvida Ele expressa, Ele direciona, Ele encaminha. Que possamos estar atentos a essa missão, queridos. Essa missão que nós temos com o corpo de Cristo. Essa missão que nós temos com Cristo. Que Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Deixamos de olhar para homens, deixamos de olhar para situações ou para os erros de determinadas pessoas, mas que possamos juntos caminhar como uma pequena parte, um pequeno fragmento do corpo de Cristo. Aqui como congregação, não estou dizendo igreja no geral, mas como congregação. Se nós não olharmos com os olhos da carne para os irmãos e os defeitos, de repente, de trabalhos ou coisas assim, sem dúvida nós não vamos crescer por número, né? Mas nós vamos estar expressando adoração ao Senhor, porque Ele quis que fosse assim, desse jeito, dessa forma e nesse momento. Então estejamos atentos como congregação, sejamos cooperadores, que possamos ministrar, aprender a ministrar também uns aos outros, como membros do mesmo corpo, edificando em juntas e ligamentos. O que muitas vezes é muito difícil. Sabe, é muito difícil, sabe, alguém falar algo, né? Vamos supor, é muito difícil alguém chegar para mim e falar algo, porque eu não quero magoar ele. Algo que eu digo, né, irmãos, não é algo simplesmente, mas algo na palavra do Senhor. Olha, meu irmão, eu estou vendo isso na tua vida, né? Eu sei que Jesus, de repente, Ele quer te trazer algo dessa maneira, pensa dessa forma, revê, de repente, né, o conceito. Mas qual é a nossa tendência, muitas vezes? Eu não concordo, eu não vou falar para não magoar ou para não criar algo, mas aquela velha coisinha, irmão, tu viu como é que é? Tu viu como é que ele faz? Sabe aqueles negócios por trás? Aquelas raposinhas que vão corroendo. Isso é carne, queridos. E cheira a inferno. Sabe? Mas é tão bom nós crescer nisso. É tão bom nós conseguir escutar algo. Eu sempre falo para a Bel e para a Bárbara, a gente, quando está junto, por favor, vendo alguma coisa, fala. Sabe? Eu quero permitir a ação do Espírito Santo a fim de que Jesus possa brilhar cada vez mais através de mim. Para a glória do Pai, para honrar o Pai, para glorificar o Pai através da atitude que eu tenho, semelhante a Cristo. Então, sim, irmão, tu é canal do Espírito Santo. O Espírito Santo te usa, ele habita em ti. Tu tem o Espírito vivificado, regenerado. E ele quer te usar para edificação do corpo, mesmo que muitas vezes tu precisa falar alguma coisa para o irmão que ele não vai gostar. Isso faz parte.
Isso faz parte para que possamos crescer juntos, aliançados com Cristo e uns com os outros. Sendo o contrário, nós nunca vamos crescer juntos. Não, de novo eu não falo, não em número. Isso é só consequência. Mas crescer aliançados. Eu me importo com o meu irmão. Né? Eu deixo ele ministrar sobre a minha vida. Eu permito. Claro que a gente tem que cuidar com besteira, com heresia. Claro que sim. Mas para isso a gente precisa conhecer de Bíblia também. A gente precisa ler. A gente precisa buscar o Senhor. Eu sei, irmãos, que não é algo bom e gostoso, mas eu sei que isso traz frutificação. Eu sei que isso traz crescimento. Eu sei que isso nos faz fortes em Cristo. E nos faz fortes para que possamos andar juntos. E assim crescer juntos. E desenvolver juntos. Mesmo que eu não falo a mesma língua que tu, mesmo que eu não sou do mesmo jeito que tu, mesmo que eu não me expresse da mesma maneira que tu. Sabe, queridos, eu não venho aqui porque aqui é a minha religião, então eu venho aqui porque afinal de contas eu estou na minha religião. Eu vou no culto, o culto da minha religião. Sabe, queridos, graças a Deus, há 20 e tantos anos atrás nós saímos de uma religião, outros saíram de outras religiões, né, com o objetivo de buscar a essência. E ele se manifestou. A essência se manifestou em nós. Entende? E ele quer continuar, e ele continua se manifestando, e quer continuar derramando mais e mais e mais. Mostrando mais e mais dele para nós, para que nele nós possamos desejar crescer, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e manifeste a glória do Pai em nós e através de nós. Um derramar, porque ele já está em nós. Nós não buscamos algo que não está em nós. Está em nós. Mas precisamos permitir que saia de dentro para fora. Precisamos permitir a ação do Espírito Santo. A gente não ordena o Pai, não manda o Pai, mas ele quer que a gente permita a ação dele. Ele fez que fosse assim. Ponto. Eu achei muito interessante, né, uma conversa que... esses dias eu estava conversando com um casal muito precioso e eles estavam falando do chamado que eles estavam tendo, que o Senhor estava chamando eles para algo. E ele, né, esse irmão testemunhando também, e ele olhou para mim e disse assim, chega de lamber ferida. Eu achei aquilo fantástico. Sabe, porque deu para ver alguém que foi ministrado pelo Espírito Santo, de repente, tanto machucados que tinha, tantas coisas que tinham, sabe, entulhadas, entupidas, e não permitindo, de repente, né, porque a gente se machuca muitas vezes, com pessoas, com líderes, enfim, mas ele entendeu o chamado. Chega de lamber ferida. Chega de ficar lambendo o passado, chega de ficar lambendo o que aconteceu, chega de ficar se remoendo pelo que se passou. Nós temos um Espírito Santo em nós, que vivifica, que restaura, que transforma, que impulsiona. E assim como Atos 1:8, diz o seguinte: mas recebereis poder, dínamos,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder do Espírito Santo, graça, unção do Espírito Santo. Nós todos já recebemos. De repente, o que a gente precisa agora é parar de lamber as feridas. Não deu certo o que eu fazia, né? Eu cuidava de tantas vidas e eles acabaram não sendo gratos ao que eu fazia. Eu desprendi toda a minha vida, a minha energia para aquelas pessoas e eu só levei bola nas costas. Bem, para quem afinal tu fazia? O que tu estava construindo? E não é uma palavra de julgamento, mas sim, deixa de lamber a ferida, vamos lá. A gente aprendeu agora, nunca é tarde, vamos lá, sabe? Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo transformar, deixa o Espírito Santo fazer novo, deixa o Espírito Santo de novo tirar aquele coração de pedra. E eu não estou falando de ativismo, de fazer por fazer. Não, mas pelo menos, Espírito Santo, eu quero. Faz em mim aquilo que tu tem, faz em mim aquilo que o Pai tem para mim para o momento. Tu sabe as minhas debilidades, as minhas necessidades, mas eu estou aqui, com o coração aberto para aquilo que tu tem. E sinceramente, não importa a idade. Frutos da carne eu não preciso comentar porque todos nós somos experts, nascemos com essas coisas. E, infelizmente, não mais os frutos do Espírito, que possamos permitir, né, a ação do Espírito Santo para que a glória dele, a vida de Jesus, possa florescer, possa manifestar através de nós. Amém. Queria chamar o Tiago e a Thaís, acho que vai ser o melhor momento. Vão entrar no terceiro ponto, que é a nossa missão em relação ao mundo. E eu pedi para eles compartilhar um pouquinho, né, da vida, da experiência deles, onde nós vamos entrar, então, lá também em Mateus 28, 18 a 20. Não tem como falar desse assunto sem trazer a grande comissão. Eu queria que tu abrisse lá, Mateus 28, 18 a 20. Que diz o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vão, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Boa noite, amados. O Estevão convidou nós para estar compartilhando um pouco sobre missão, então, né? Eu queria compartilhar com vocês um versículo para nós começar. Hebreus 10, 35 a 39. Ela diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero que tu possa guardar no teu coração essas palavras: necessidade de perseverar e não retroceder. Num ministério, amados, existe momentos bons, os momentos difíceis, né? E o mais importante, o que a gente tem que ter no nosso coração: perseverança.
perseverança. Não retroceder. Como a própria palavra diz, nós não somos mais daqueles que retrocedem. Não existe mais volta para nós. Deus decidiu contar conosco, amado. E eu creio que o ministério não depende só de um líder ou de líderes. Ele depende de toda a igreja. A igreja eu vejo como um suporte para a missão, para o ministério, em todos os sentidos. Como começou lá na igreja, um exemplo, a Recosta começou lá através de ação social. Quem fez ação social? A igreja, todos nós. Não foi um líder, foi toda a igreja. Precisou de fundos, dinheiro, para construir o que foi construído lá. E quem construiu? A igreja, todos nós. Foi feito 4 ações sociais em si. Foi feito jantas para arrecadar dinheiro. E eu vejo dessa forma, não tem como fugir. Eu acho que uma parte das mais importantes é a oração da igreja por trás de um ministério. Tem que ter, porque quando chegar esse momento difícil para quem está lá na linha de frente, sabe, tu vai ter que ter esse amparo, né? O Senhor vai estar ali te amparando, com certeza, mas a igreja suportando, orando, né? Eu entendo dessa forma. Então, um ministério, uma missão, eu vejo dessa forma. Todos nós fizemos parte, não só quem está lá. E o que o Senhor me trouxe também para compartilhar um pouco com vocês é sobre os ministérios que hoje tem na igreja aqui, né? Que é uma missão, é uma forma de missão. O Adorarte, que a Michelle organizou semana passada. A Michelle é a líder do ministério, mas toda a igreja que deu o suporte. Foi na oração, foi colocando a mão. E não é diferente, não tem como ser diferente, amado. O Joad, quantos líderes tem no Joad? Né? Quanto ele tem alcançado, né? Só que não depende só dos líderes ali. Eles estão ali na frente, mas envolve muita oração, mano. Muita entrega, sabe? Muita dedicação de cada um. Então a gente tem que ter isso no nosso coração, que nós fizemos parte de todos os ministérios, de toda a missão da igreja. E eu coloquei aqui, eu tenho não sei se eu lembrei de todos os ministérios, mas tem o Ministério de Casais, tem o Louvor, tem o Som, sabe? Tem as mídias, tem os pastores, amado. Se a gente não andar unidos, começar pela oração, pela essa entrega, sabe, de estar realmente colocando aos pés do Senhor tudo isso, pedindo graça para quem está na frente, pedindo, sabe, a bênção do Senhor, aí que a gente vai começar a ver as coisas acontecerem de fato. Eu tenho visto dessa forma. E Deus decidiu contar conosco, mano. Não foi a vontade dele. Ele escolheu dessa maneira. Ele quis que nós fizéssemos. Quer compartilhar alguma coisa? Bom, para resumir um pouquinho de como começou, né? Então, na Recosta. Finalzinho de 2007, eu me converti. Em 2008 já começamos, então, com as crianças. A minha paixão é as crianças, então foi que ardeu no meu coração para começar. E foi através de um vídeo que eu vi, né, na igreja. Quando tu está convertido, recém-convertido, tem aquele fogo, aquela paixão, tu quer fazer algo para Deus, tu quer, sabe, colocar aquilo diante de Deus e quer fazer algo para agradar o coração do Pai. Então eu vi um vídeo, né, da Andressa, uma menina de 12 anos, se eu não me engano, que ela fazia várias coisas para o Senhor, né? Ela batizou mais de 5.000 pessoas, se eu não me engano, na época. E ela também faleceu logo, bem novinha, no acidente de carro. Mas ela deixou vários legados, né? Muitas pessoas que ela ajudou, que ela levou a Cristo, né? E isso me fez pensar
Então, começar com as crianças, que é uma área que eu gosto muito. Tanto que eu hoje fiz pedagogia, fiz tantas coisas, porque Deus, eu tenho um sonho, sabe? Ainda a ser cumprido. E eu creio que o Senhor vai realizar. Mas, às vezes, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Né? E é isso que o Thiago falou, né? A missão, ela se faz, eu me lembro que tinha uma na igreja com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem, né? Então, todos vocês fazem parte também das vidas coranganhas lá, né? Eu me lembro que nós tínhamos a célula ali, que a gente se reunia, a gente ia toda sexta-feira fazer jejum e oração, né? Pelo pessoal lá em cima. Né? Eu creio que Deus tem nos ouvido, né? Ele tem olhado para nós e Ele tem feito grandes coisas. Como o Thiago disse, tem dificuldades, sim, frustrações também, e a gente não tem que olhar para números, mas sim para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus nos chamou para fazer, a gente vai lá e faz. A gente não contesta, a gente não pergunta, mas vai dar certo ou não? Não. O dar certo é Ele que vai fazer, não é nós. Nós só somos por obediência. E sim, compartilhando agora um pouco, tinha dias que tinha 32 crianças, tinha dias que tinha 5, mas não importa, eu estava lá não porque por números, não por homens, mas para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Eu creio que muitas coisas vão ser feitas ainda. Né? Eu quero estar louvando o Senhor por isso. Né? E que você também possa pensar naquilo que Deus tem chamado para você fazer nesse dia. Cada um tem dons e talentos que Deus depositou. O que nós estamos fazendo com os nossos dons e talentos? Estamos enterrando eles ou estamos servindo ao Senhor com os nossos dons e talentos? Né? Eu não me via cuidando de criança, não me via fazendo nada. Né? Porque às vezes a gente se sente tão inferior, né? Uma história de vida tão inferior, mas Deus, Ele escolhe a gente, né? Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? Então Ele me escolheu, Ele me capacitou para isso, né? E vocês fazem parte dessa história, né? Não é eu e o Thiago, mas é toda a igreja, né? Amém, mas eu tinha mais coisa que eu tinha anotado aqui, mas eu quero ir direto ao ponto. Ali durante o louvor, o Senhor falou comigo e eu quero passar para ti, no sentido de que a Thaís é o testemunho aqui do vídeo da Andressa que ela assistiu. Era um vídeo tipo esse, mostrando o que ela tinha conquistado para o Senhor por tantas vidas, e ela acabou falecendo num acidente ali. E ganhou muitas vidas para Jesus, né? O Senhor falou comigo ali é que hoje tu tá assistindo um vídeo parecido com esse, com aquele que a Thaís assistiu. Talvez ele tá falando de alguma forma contigo, sobre alguma coisa que tá te lembrando de algo, de repente, que ele já falou contigo um tempo atrás, e tá te relembrando. Já fazem 15 anos que começou lá e muitas coisas mudaram depois nesse tempo. E isso falando todo o sentido mundial, a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente sabe que a volta do Senhor está cada dia mais próximo. E glória a Deus por isso. Mas não temos mais tempo para perder, mano. Não tem mais tempo. Então, se Ele falou algo contigo já há algum tempo, ou se está falando hoje, né, ouça a voz do Senhor. Volte, né? Faça aquilo que Ele pediu para te fazer. No sentido de ministério, de missão. Não sei, Ele falou algo com cada um de nós. Mas chegou o tempo, amado. Né? Tem vidas que dependem de que o Senhor quer usar tu para alcançar. E eu queria te convidar, se tu sente no teu coração que é tempo de voltar, então que possa voltar para o Senhor hoje. No sentido de ministério, eu estou falando. De recomeçar, de cumprir aquilo que Ele te pediu. E se tu quiser, o que eu tinha para falar é isso, mano.
Se tu quiser, a gente pode orar a respeito disso. Aproveitar que estamos juntos. Não deixa para amanhã. Seja hoje o dia da tua decisão. Amém? Amém. Glória a Deus. E algo assim precioso, né, que a gente vê o amor do Pai se manifestando naquele lugar, é a mudança de ambiente, é a mudança quando nós começamos a cooperar com o Tiago e a Thaís lá em cima, né, sem exagero, mas finais de semana, mataram aquele, aconteceu isso, tragédia aqui, tragédia ali, e hoje eu acredito que em torno de umas 90% daquelas crianças, desde aquela época, hoje já são adultos, muitos, já têm família. Algo foi plantado. Algo foi construído, né? Algo foi vivificado. E isso tudo foi o Senhor. Né? Isso tudo foi o Senhor. O Senhor quis alcançar, o Senhor quis operar naquele lugar. Mudou o ambiente espiritual daquele lugar. Existia opressão, existia miséria, existia tudo que é coisa ruim. Imagina um bairro que era, se São Francisco já era antigamente uma cidade, né, muito ruim, entrevada, imagina aquele lugar. Então, glória a Deus, né, pela operação, né, do Espírito Santo, pelo ministrar do Espírito Santo. E assim ele continua aquilo que ele começa, né, começou a fazer em nossas vidas e quer assim fazer também em outros lugares. E derramar da glória dele, do amor dele, da vida dele. Glória a Deus. Obrigado, Tiago e Thaís. E eu queria também encerrar, o Tiago já trouxe, né, Hebreus 10:39, não retrocedemos, né? E eu queria encerrar, baseado desde a nossa missão individual, nossa missão em relação ao corpo e nossa missão em relação ao mundo, uma frase que, assim, define muita coisa. Essa frase, ela, acredito que foi, eu pelo menos ouvi dele, do Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: nosso grande desafio é andar em santidade, continuar sendo crente, muitas vezes sem sentir nada, muitas vezes sem ver, porque muitas vezes a gente quer sentir, a gente quer ver, sem experimentar muitas vezes nada, mesmo dando tudo errado, e ainda assim, pela graça e misericórdia de Deus, continuar sendo crente, continuar avançando, para a glória e honra do nosso Senhor, glória e honra do nosso Pai. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Estevam, Tiago, Thaís. Queria te convidar para a gente orar juntos, se tu quiser ficar de pé. A última vez que eu estive na Recosta, eu nem comentei lá depois, eu queria ter falado e acabei esquecendo. Eu lembrei que o Josué, né, Tiago? O Josué é fruto daquela turminha lá de criança que vocês começaram, que a Thaís começou a cuidar, que tu discipulou, né? O Josué e a Josi. E o Josué hoje está ajudando o louvor lá, né? Então eu lembrei daquilo enquanto que ele estava cantando lá e tocando. Eu lembrei, olha só, um fruto de tanto tempo, ele ficou um tempo distante, depois voltou, e o Senhor mostra esse tipo de coisa, esse tipo de fruto, para a gente perceber que vale a pena a gente servir o Senhor, né? É uma frase que a Thaís disse: a gente não olha para o número, a gente olha para aquilo que Deus mandou fazer. Eu acho que isso é tremendo, irmãos. Quantos de nós já não olhou para o número? A gente precisa olhar para aquilo que Deus mandou fazer. E fazer. Com a ajuda do Espírito Santo. Sem Ele nós não vamos conseguir. Pai, eu quero te agradecer por essa noite tão especial, onde podemos louvar-te, experimentar a tua presença, ouvir a tua voz, receber uma palavra do teu Espírito no nosso coração. E eu quero te pedir que
Tudo isso que foi falado aqui, Senhor, a respeito de nossa missão, desde a nossa missão pessoal, a nossa missão também com relação ao corpo de Cristo e também com relação aos de fora, nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos ajude a cumprir cada uma delas. Nós reconhecemos que somos incapazes sozinhos e desejamos cumprir cada uma dessas missões com excelência, e para isso nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, vem nos ajudar. Nos ajuda a ser semelhantes a Jesus. Nos ajuda a ser adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nos ajuda a amar o Pai acima de todas as coisas. Nos ajuda a amar a igreja e servir a igreja. Nos ajuda a amar as pessoas que estão lá fora, que não te conhecem ainda, e servir elas. Espírito Santo, nós queremos olhar para essa missão, receber o teu chamado, sair da nossa zona de conforto e fazer o que precisa ser feito. Com a tua ajuda, com a tua graça, com o teu poder em nós, porque ele já está em nós. Então, como igreja, como essa pequena comunidade de discípulos nessa noite, nós queremos dizer aqui que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Queremos te pedir, Espírito Santo, que tu conduza a vida dessa comunidade como tu deseja. Eu sei que tu tem um propósito específico para a nossa vida como comunidade no que diz respeito à vida coletiva como igreja. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu nos conduza para o cumprimento total desse propósito. E que a gente possa, Senhor, no final do nosso tempo, no final da nossa carreira, olhar para trás e ver que o teu propósito se cumpriu na nossa vida e através da nossa vida também. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas e através da nossa vida como congregação também. Em nome de Jesus. Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.